Estamos de volta, hoje falando sobre adoção. Você tem alguma experiência neste assunto? Então participe conosco mandando um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para a nossa produção 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o promotor de Justiça da Infância e Juventude de Belo Horizonte, Celso Pena Fernandes Júnior, a técnica responsável pelo Lar Fraternidade Maria de Nazaré, Viviane Pires, e o psicólogo da família, Orestes Diniz Neto. Caros convidados, retomando o nosso debate, eu retomo a questão que o Dr. Celso respondia, né? Que era sobre habilitação de adoção. O senhor pode continuar, por favor? Bom, só para complementar, essa foi uma mudança incluída na lei recentemente e que veio garantir uma maior seriedade e uma maior garantia das pessoas que querem adotar e também uma segurança para quem vai ser adotado, para a criança e para o adolescente que vai ser adotado. Ou seja, vai se verificar e vai se preparar aquela pessoa, o casal, a pessoa que vai adotar, para que evite exatamente isso, né, que comentava aqui anteriormente, que é a devolução da criança, então o abandono, né? Então, nesse sentido, é mais do que um desejo, né? Há todo um horizonte legal que procura garantir o bem-estar, o pleno desenvolvimento daquela criança e a realização também do desejo do adulto ou do casal, né? Então, não se trata apenas de desejar, tem que reunir as condições, ou seja, tem que ser habilitado para a adoção, né? Doutor Orestes, dentro dos abrigos e orfanatos, qual que é o sentimento maior das crianças ali? Bem, varia muito, né? Eu acho que se a gente observa e se aproxima dessa população infantil, você vai encontrar desde crianças que encontraram nos orfanatos um lugar melhor do que eles estavam antes e sentem até um certo alívio, até outros que vivem profunda angústia e depressão pela ausência de cuidado e aproximação com uma família ou com um lar. Seres humanos formam vínculos e necessariamente podem formá-los também nesses ambientes. O que é importante que haja é um ambiente de mínima ligação afetiva, mínima estabilidade afetiva e investimento por parte de adultos ou responsáveis com essas crianças. Ou seja, crianças mesmo nos orfanatos são adotadas, muitas vezes pelas pessoas que lá trabalham, pelas pessoas que estão simplesmente cumprindo a sua obrigação, mas fazendo com todo amor. Agora, o senhor tem um conceito de adoção que me agrada muito, ele é muito humanista, muito ético, né? No sentido de que nós nos adotamos frequentemente, né? Sim, com certeza, com certeza. Uma das coisas mais importantes, né, de nós nos lembrarmos que nós, como seres humanos, só somos humanos em relação. Se nos falta a relação com o outro, nosso processo de humanização, ele simplesmente só sobra. Não é à toa que a maior parte das grandes distúrbios psicológicos, emocionais e psiquiátricos estão profundamente ligados aos processos de formação de vínculo emocional. Então, o amor do outro é essencial para nos fazermos. Aliás, nós somos, na relação, nós somos com os outros, né? Doutor Celso, por favor, o que são grupos de apoio à adoção? Hoje o nosso sistema tem crescido, né? Se a gente procurar, por exemplo, no Google, adoção, nós vamos encontrar uma série de coisas, inclusive muitos sites para adoção de animais, né? Mas assim, em se tratando da adoção de crianças e adolescentes, que grupos são esses? Esses grupos são pessoas, né, que resolvem criar esses grupos. Normalmente são pessoas que já adotaram, querem adotar criança e adolescente e se organizam para orientar quem quer adotar e ajudar as pessoas que já adotaram também uma criança ou um adolescente. É uma espécie de ONG, como que é? É uma iniciativa, acho, da sociedade, né? Espontânea, isso não tem uma qualquer previsão pessoa legal. pode participar desses grupos? Sim, não tem nenhuma restrição. Tá. Ok. Viviane, você está caladinha aí, mas me conta uma coisa, pela sua experiência na Fraternidade Maria de Nazaré, onde você trabalha. O que mais falta para crianças e adolescentes num abrigo? É igual à vida de um lar, da família? Acho que, claro que não, né? É bem diferente, principalmente nessa questão de formação de vínculos, né? Seja ele afetivo, né?
E também em relação a essa construção que se faz de referência, seja social, familiar, né? Bem diferente no abrigo para quem está em casa, né? Então, quem está no abrigo hoje vive isso de uma maneira bem mais enfraquecida, né? Por exemplo, se uma criança perder os pais, é melhor que ela vá para um abrigo ou fique na casa de parentes? O que você acha? Eu acredito que depende desses parentes também, né? Porque se não tiver uma receptividade, pouco adianta impor que essa família receba essa criança, né? Às vezes, no abrigo, ela vai estar mais protegida do que em casa de parentes. Depende da situação, claro. né? Não tem aí uma regra fórmula, matemática, né? Uma receita pronta, né? Ok. Doutor Celso, por favor, o que é o Cadastro Nacional de Adoção? Bom, quando a criança vai ser adotada, ela precisa estar apta a ser adotada. Essa aptidão para ser adotada é uma condição jurídica que ela deve ter. No caso de criança e adolescente órfão, de pai e mãe, com pai e mãe não consta na certidão de nascimento, ou então que o pai e a mãe foram destituídos do poder familiar, ou então que compareceram perante o juiz da infância e o promotor de justiça e declararam que não querem mais a guarda do filho, que querem entregá-lo para adoção. Então, essas crianças estão aptas a serem adotadas. Quando a criança é apta a ser adotada, ela vai entrar num cadastro. Correspondente a esse cadastro da criança apta a ser adotada, tem um cadastro de quem quer adotar essa criança. Esse cadastro ele é organizado na comarca, localmente, na cidade onde a pessoa reside, onde aquela criança foi, vamos dizer, colocada para adoção. Então, por exemplo, um casal de Belo Horizonte não pode pleitear a adoção de uma criança em Brasília. Bom, é isso exatamente isso que eu vou chegar. Tá. A rigor é o seguinte, em primeiro lugar, a preferência é para você adotar a criança da sua cidade e vice-versa. Quando não há ninguém interessado em adotar um determinado tipo de criança adolescente, uma determinada criança adolescente, ela vai então para os cadastros estaduais e nacionais, né, que são controlados pelos órgãos centrais, né, que são determinados pela lei. No caso do cadastro estadual, é a SEJA, a Comissão Estadual de Adoção, e no caso do cadastro nacional, o Conselho Nacional de Justiça. Então, o que esses órgãos fazem? Eles simplesmente vão organizar as crianças e adolescentes que não têm adoção na localidade, que são colocadas nesses cadastros, e as pessoas do Brasil inteiro, do Estado, que queiram adotar crianças e adolescentes. Então, se houver uma conjugação de interesses, né, de um adotante com uma criança que está disponível, a função desse cadastro, das pessoas que organizam, é colocar em contato e ver se é possível a adoção. Ok, já que o senhor está falando, e adoção internacional? Um casal de italianos, por exemplo, pode pleitear a adoção de uma criança brasileira ou peruana, enfim? Bom, a adoção internacional tem um outro processo. Em primeiro lugar, ela é posterior a qualquer tipo de adoção nacional, né? É só depois que não há nenhum interessado na adoção da criança ou do adolescente, inclusive no cadastro nacional, é que é possível a adoção internacional. E no caso da adoção internacional especificamente, tem que haver a destituição do poder familiar, ou então a morte dos pais, né? Essa adoção é o seguinte: o casal ele se habilita no país dele, junto ao órgão responsável pela habilitação de adotante, e esse órgão entra em contato com o órgão estadual aqui do Brasil. No caso de Minas Gerais, é a SEJA. A SEJA é a Comissão Estadual de Adoção, como eu mencionei, ela é que vai fazer essa verificação e fazer um parecer se aquela pessoa ela tem realmente condições de ser adotada, de adotar. Se ela é habilitada para adoção? Primeiro verifica a habilitação lá e se adequa à legislação brasileira. E também ela vai verificar, então, se há uma outra criança ou um adolescente que também esteja dentro do perfil que ela quer para poder ser adotado. Ok, doutor Orestes, estamos chegando aí perto do Natal. Como trabalhar o lado emocional de crianças nos abrigos ou crianças que estão para ser adotadas em épocas como esta? Difícil, né? É importante Dia das mães, dia dos pais. É importante a gente lembrar que certas datas, como o Natal, são datas universais e datas de, na verdade, um renascimento espiritual. Ela tem um sentido muito mais profundo para todos nós do que simplesmente só o vínculo afetivo, embora ele se dê profundamente no vínculo afetivo. O Natal sempre foi uma festa de reafirmação de crença na vida,
na crença da renovação, da possibilidade de se fazer diferente, se fazer o novo. E mais do que isso, da nossa percepção, do nosso compartilhamento com o universo. Compartilhamento com Deus, que é para quem acredita, para quem prefere essa palavra, ou para qualquer outra forma. Mas a percepção de que há algo maior e que nós fazemos parte. São festas que simplesmente nos lembram disso. Mesmo as festas tradicionais em muitas culturas, como de pai e mãe, também têm esse sentido. Porque ser pai e ser mãe não é uma propriedade individual, percebe? É um arquétipo, é uma forma primitiva, poderosa, que ultrapassa até mesmo, é muito mais antiga que a humanidade, e que em nós alcançou um grau de expressão extraordinário. Então, quando nós comemoramos o pai e a mãe, nós estamos comemorando muito mais do que simplesmente o meu pai ou a minha mãe. É a existência da paternidade e da maternidade, que são funções de cuidado com o outro, muito mais do que simplesmente uma pessoa. Ok, tem que chamar o intervalo mais uma vez. Horizonte Debate vai para um rápido intervalo. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Até daqui a pouco. Adoção. Este é o tema do programa de hoje. Participe conosco, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail, mas preferencialmente pelo nosso telefone interativo, 3209-0115. Doutor Orestes, eu estou aqui com uma pergunta que não quer calar. Diga. Olha, existem muitos mitos e preconceitos com relação à adoção. Se existem, quais os principais? Bom, primeiro mito em relação à adoção. É fácil? Não, não é. A adoção como processo de adoção dos filhos naturais no processo de nascimento é uma aposta, é um risco. Quando um homem e uma mulher geram, eles estão confiando em Deus, estão confiando de uma certa forma de que o melhor virá. Mas eles têm de lidar com o que vem e não com o que eles desejam. É isso que eu falava com a Viviane antes, né? Às vezes o casal cria muita expectativa e elas são, vamos dizer assim, expressão do desejo deles. E a vida real é diferente. É igual na vida adulta, quando eu crio expectativas com relação a uma pessoa e ela não preenche a minha expectativa, eu me frustro com relação a ela e fulano não serve para mim. Né? Isso também deve acontecer na adoção. Sim. Segundo mito, a criança ela não está lá para satisfazer os desejos do adulto que vai adotar. Ela está lá para ser cuidada, para ser adotada. É claro que o desejo do adulto ele é, vamos dizer, a mola que dispara o processo. Mas se fica simplesmente em cima desse desejo, como se a criança fosse complementar uma falta, fosse complementar uma angústia, fosse dar um sentido para aquela vida, simplesmente, em muito pouco tempo, ele vai descobrir que a criança não é capaz de fazer isso. E aí você vai ter uma frustração e provavelmente uma relação muito complexa se dando. Correto. Então não é tão fácil assim, né? Não. É um verdadeiro engendramento, né, Viviane? É verdade. Então, doutor Celso, por favor, depois que uma criança já está com os pais adotivos, existe algum acompanhamento judicial? E se existe, até quanto tempo? Por quanto tempo? Pela lei existe um acompanhamento judicial da equipe técnica, né, do juiz, ou então da equipe técnica do próprio município, para acompanhar os casais que adotam. Existe a previsão legal. Depende do acompanhamento, né, da natureza, da pessoa, enfim, da necessidade. Mas existe e ele acontece, para evitar exatamente que haja algum problema depois da adoção. Correto. Viviane, conte um pouquinho da sua experiência agora. O que existe por detrás dos muros de um orfanato? Então, a gente percebe, né, que as pessoas, né, as crianças, os adolescentes que estão lá, eles têm essa expectativa de poder viver uma vida para além daqueles muros, né? E essa esperança de que um dia isso possa acontecer. Ainda que a realidade não seja condizente com o que eles esperam, né, que muitas vezes se mostra através de um sofrimento, né, por estar se sentindo excluído, abandonado,
Mas existe também, por esse lado, esse fator, né, de esperança, de acreditar que isso pode ser possível um dia. E como que você avalia? Eles apresentam mais estresse ou mais otimismo? Eu acho que isso vai variar muito de lugar para lugar, né? Mas dependendo do lugar que ele se encontre, pode se encontrar mais otimismo, mais esperança do que estresse, né? Ou se tiver num abrigo, numa entidade de acolhimento que tiver com algum tumulto, alguma questão, pode apresentar mais dificuldade, mais sofrimento, né? Claro, depende da direção, talvez até do acompanhamento psicológico. Acho que nesse caso a religião ajuda, você acha? Com certeza. Tá certo. Bom, às vezes a religião, né, doutor Oreste, vamos dizer, é o suspiro do ser humano na sua finitude existencial. E às vezes está ali à beira do abismo também, né? É verdade. Enfim, doutor Celso, existem no Brasil muitas crianças para serem adotadas? Como que o senhor avalia aí em termos numéricos? Bom, em termos numéricos, exatamente assim, eu não sei não. Mas eu sei que existe muito mais criança disponível para adoção, aliás, muito menos criança disponível para adoção do que pessoas interessadas em adotar. O problema é que quem quer adotar, a criança que está lá para ser adotada nunca se enquadra no perfil de quem quer adotar. Esse é que é o problema. Então, há um desencontro. Aliás, essa questão do perfil, eu conversava com o doutor Oreste, é muito interessante. Qual que é o perfil preferencial daqueles que querem adotar? Preferencial é que seja mais parecido comigo possível. Ou seja, quem quer adotar alguém que se lembre a ele próprio. Que seja um prolongamento de si. E como muitas vezes acontece de casais que buscam adoção, buscam crianças muito jovens, preferencialmente com menos de 3 anos de idade. Preferencialmente meninas e preferencialmente de cor branca. Esse é o perfil mais buscado. Não é? Quase que a repetição do ideal do homem europeu, né? Exatamente, exatamente. E é muito curioso, porque muitos casais que vêm de fora para adotar aceitam o que tem. E muitas vezes, crianças que são, cerca de 20% das crianças que tem dentro do cadastro, que são crianças que são muito desfavorecidas, porque têm deficiências muitas vezes. Mas os europeus, por exemplo, ou mesmo norte-americanos, eles têm tendência a buscar essas crianças para serem adotadas. Eles aceitam a dificuldade que, como parte inerente do processo de cuidar do outro. Ok. Temos aqui a participação do Rógeres Igor. Por que a população, em geral, fala que a adoção do primeiro filho exige muita burocracia? Isso é verdade, doutor Celso? Não, a lei que foi mudada em 2009, ela reduziu consideravelmente a burocracia. Inclusive, a pessoa, para ela adotar, ela não precisa gastar nem um centavo com advogado. Todo o procedimento, todo o processo de adoção é feito pela Vara da Infância e Juventude junto com o Ministério Público. Agora, é lógico que tem que ter um mínimo de burocracia, porque é um processo, você tem que ter segurança, né? Mas eu acho que é uma visão errada, errônea. Aquele sistema mais antigo, né, que a gente via uma adoção, às vezes, levando 5, 7 anos, né? Hoje, né, se a lei for realmente seguida, não acontece mais. Há, inclusive, o prazo, por exemplo, de 120 dias para a ação de destituição do poder familiar terminar, começar e terminar. Ok. Rógeres, obrigado pela participação, fraterno abraço. Doutor Celso, ainda o senhor, todas as crianças que vivem nos abrigos podem ser adotadas? Podem, né? Não tem... Teoricamente podem. Teoricamente pode, né? Eu queria mudar um pouco aqui o rumo da conversa, porque a gente está falando muito de abrigo. Aqui o senhor é que faz o programa, hein? Eu queria colocar uma outra questão, Sim. Porque ela já é uma questão antiga. A própria Constituição Federal, de 1988, já abordou essa questão. Ela previu, e o Estatuto também prevê, que a criança e o adolescente, eles não devem ficar em instituições de acolhimento, abrigo, orfanato. É importante que fiquem em famílias, né? Então, recentemente, agora, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente vai discutir uma resolução para regulamentar a questão das famílias acolhedoras, né? Essa questão é importante pelo seguinte, porque o Estatuto ele priorizou a convivência familiar comunitária. E a criança e o adolescente ele só deve ficar numa instituição caso não seja do interesse dele, não haja Mas o que é a família acolhedora, por favor?
É um programa, né? Primeiro a gente precisa entender que a política de atendimento à criança e adolescente, ela é descentralizada e municipalizada. O município que executa a grande maioria das ações. Essa família acolhedora é um programa dos municípios, que deve ser criado em cada município. Ele é organizado, ele deve ser registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, deve ser regulamentado pelo próprio Conselho. E é o quê? Eles vão selecionar famílias que estejam aptas a receber crianças e adolescentes, em 2 fases. Na primeira fase, é aquela que a criança e adolescente é tirada da guarda do pai e da mãe por uma questão de... ou porque não querem ficar com ele, ou então por questão de violência. Essa criança e adolescente fica numa família acolhedora provisoriamente até que vai ser adotado. Então, quem se habilitar, por exemplo, para receber uma criança nessa circunstância, ele não pode adotar. Ele vai receber uma, vai receber outra, assim por diante. Então, quer dizer, é uma espécie de suplência, né, temporária. Em vez de colocar numa instituição, coloca numa família habilitada que, inclusive, recebe para isso. Muito interessante o programa, né? E funciona aqui, por exemplo, na Belo Horizonte, região metropolitana? Começando em Belo Horizonte. Agora, existe um outro tipo de família acolhedora, pode ter outro nome, né? Nome é muito relativo, que é quando a criança e adolescente não tem mais ninguém que queira adotar, inclusive adoção internacional. Aí essa família acolhedora pode adotar nesse caso? Não, ela vai receber essa criança, essa adolescente que ninguém mais quer adotar sob forma de guarda. Se quiser adotar, pode adotar posteriormente. Mas ela, inclusive, pela Constituição, ela deve receber um dinheiro para isso, né? Também uma bolsa. Pode receber, inclusive, isenção de imposto. Pode ser isenção de imposto de renda, de IPI, qualquer coisa. Né? Isso, no Brasil, que eu saiba, não existe em lugar nenhum. Né? Aqui em Belo Horizonte, eu espero que o Conselho regulamente esse programa. Inclusive, o Estatuto e a Constituição obrigam que uma parte do dinheiro que tem o Fundo da Infância seja usado nesse programa especificamente. É muita coisa boa que se pode fazer por esse país, né? Viviane, o que é apadrinhamento afetivo? Então, o apadrinhamento afetivo é uma forma de que a pessoa que tem um interesse, né, de estar perto dessa criança, desse adolescente que vive em situação de acolhimento institucional, de poder oferecer a essa criança um convívio, né, um convívio familiar, né? Ele vai doar, então, um pouco do seu tempo, um pouco da sua vida para passar com essa criança, né, e oferecer a ela a possibilidade de ter, então, uma referência social, uma referência familiar, né? É muito semelhante à família acolhedora. Mas o apadrinhamento, a criança ou adolescente, ele não vai ficar em tempo integral como na família acolhedora. Passa final de semana? Isso. Aí tem várias formas, né? Desde passar uma manhã, uma tarde, ou datas comemorativas, né? Ok, obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo, logo. Ainda dá tempo, participe com a gente. Com Horizonte Debate, hoje conversando sobre adoção. Doutor Orestes, quais são os sonhos e os medos das crianças que vivem nos abrigos? Nós falamos de estresse, falamos de esperança e otimismo. Agora, na sua experiência, que sonhos eles têm? Sobretudo quando atingem a adolescência e não foram adotados. Ter uma família. Muito frequentemente, o principal sonho é ter uma família. Formar vínculos e ser capaz de viver numa família aquilo que não viveram. Dependendo do tipo de cuidado, do tipo de formação que acabou se dando, pode ser também simplesmente sair daquela situação e ir para o mundo. E muitas vezes, devido aos próprios traumas da situação toda vivida, por mais bem acolhidos que tenham sido, nem sempre o resultado é muito feliz. É muito importante nós entendermos que essas crianças estão em situações de real risco psicológico e emocional. E elas precisam ser acolhidas e entendidas. Quanto ao maior medo que tipicamente essas crianças têm, é de permanecerem abandonadas, de terem sua integridade emocional não reparada nunca numa relação com o outro. É muito frequente
que quando você visita, que eles até peçam, aproximem e perguntem: você que vai me adotar? Você quer ser meu pai? Nossa, são realidades limite, né? Porque toca no nosso emocional. É verdade. Nós que temos tudo na vida, enfim, né? É verdade. E há muitas coisas que a gente pode fazer para mitigar o sofrimento dessas crianças ou compartilhar um pouco com elas. Durante muitos anos, os aniversários dos meus filhos eu fazia em orfanato. Ao invés de fazer uma festa, eu ia para lá e fazia com as crianças do orfanato. Muito educativo também. Ao invés delas darem presente, nós é que dávamos presente para elas. Então, eu acho que existem muitas coisas que, mesmo que a gente não chegue a adotar efetivamente, nós podemos adotar de muitas outras formas. Né? E isso tem um impacto fabuloso. Essa sua atitude me encanta, sabe? Hoje, estava com um amigo no carro, né? Ele falou assim: mas você é muito bonzinho, você deixa alguém passar na frente, você deixa o outro. Eu falei assim: olha, às vezes eu faço isso até por egoísmo, porque eu me sinto bem demais. Na verdade, não é por aí, né? Que a gente se sente bem. Ou seja, quando nós nos desprendemos de nós mesmos, eu acho que a vida flui melhor, né? Doutor Celso, por favor, quais são os pré-requisitos necessários e documentos para que alguém se inscreva no programa Família Acolhedora? Bom, o programa Família Acolhedora, ele está sendo discutido através de uma resolução do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então, acho que essa pergunta poderia ser feita depois que o programa for regulamentado, né? Então, vamos dizer, algo que está começando ainda. Isso, está começando, é incipiente ainda. Mas não deve distanciar muito, por exemplo, da habilitação de alguém que quer adotar. Acredito que não. Mesmo porque a pessoa, casal ou pessoa que for habilitado por esse programa, ele tem que ter a guarda da criança e a guarda judicial, sempre judicial. Então, ele tem que juntar toda a documentação prevista na lei para uma guarda, que é basicamente essa aí que eu mencionei no caso da habilitação. Okay. Sim, Viviane, por favor. Eu acho que nesse momento, né, quem tem interesse de participar, né, como uma família acolhedora, talvez possa sim participar do apadrinhamento afetivo, por exemplo, né, que aí vai ter condição de passar alguns momentos, sentir como é que é isso, né, o que pode oferecer e ter esse momento de convivência mesmo com essa criança, com esse adolescente, até para amadurecer essa ideia e ver se realmente esse desejo ele condiz com o que eles têm para oferecer. Você falou de apadrinhamento afetivo. Agora, existe também o apadrinhamento financeiro. Existe. Em que consiste? Então, o apadrinhamento financeiro, o interessado, né, em estar auxiliando uma criança ou adolescente que vive em uma instituição de acolhimento, ele pode dispor, então, de recursos financeiros, né, para ajudar, para auxiliar nas necessidades básicas dessa criança ou desse adolescente, né? Então, mensalmente, né, dependendo de qual instituição for, ele pode oferecer essa ajuda, né, sem ter necessariamente esse contato físico que acontece no apadrinhamento afetivo. Né? Ok. O Marco Aurélio, pelo Facebook, ele pergunta ao Dr. Oreste, pede ao Dr. Oreste para falar acerca das consequências e traumas que podem afetar aquelas crianças que são devolvidas pelos adotantes. É uma boa pergunta, Marco Aurélio. Então, olha, quando uma criança ela é devolvida à família, e muitas vezes isso acontece devido aos mais diversos fatores. Às vezes, simplesmente, a criança não correspondeu ao ideal imaginário daqueles pais. Às vezes, as dificuldades que aquela própria criança já trouxe, e realmente muitas trazem dificuldades extremas, foram de difícil manejo por aquela família. Ou, simplesmente, a família não pôde por outras condições, a criança, ao retornar ao acolhimento, ela tem a sensação de fracasso. Um fracasso pessoal muito profundo. A autoestima vai lá embaixo. A autoestima vai lá embaixo. E a sensação que muitas delas têm, e quanto mais novas isso costuma ser mais intenso, é de que foi por elas que não deu certo. Como se algo dentro delas fosse errado, quebrado ou ruim. E isso fizesse com que ninguém viesse a gostar delas. Frequentemente elas reagem com muita raiva e depressão a esse processo. E isso dificulta muito mais o reentrosamento dela na instituição de acolhimento e mesmo a volta a uma outra família que possa se interessar pelo acolhimento. Ou seja, é um processo que deve ser feito com o máximo cuidado. Portanto, habilitar-se à adoção exige muito comprometimento, né? Muito comprometimento. É tão sério quanto ter um filho natural. Ok, Marco Aurélio, Feliz Natal para você também, muito obrigado.
Temos aqui a participação da Leni Bastos, ela diz que tem um neto adotado. Parabéns, Leni, obrigado. A Lucimar Gomes diz, é assunto interessante, tenho muita vontade de adotar uma criança. Espero que a partir de hoje, Lucimar, você já tome coragem. A Vera Lins também parabeniza pelo tema muito instigante. E a Ângela Maria Nigro Arantes, grande abraço. Ela diz também que é interessante, que está assistindo ao programa. Bom, Viviane, e adoção à distância? O que é isso? Apadrinhamento afetivo, apadrinhamento financeiro e adoção à distância. Então, a adoção à distância, ela às vezes até dá uma confusão, né, com essa questão do apadrinhamento financeiro, porque a pessoa que se dispõe, que está interessada, né, nesse processo dessa criança, desse adolescente que está numa instituição de acolhimento, ela também vai dispor de recursos financeiros, né, para essas necessidades básicas, mas diferente do apadrinhamento financeiro, na adoção à distância, a pessoa ela tem um vínculo, seja via telefone, via internet, né, com essa criança e com esse adolescente. Então, ela acompanha a vida dessa criança e desse adolescente, né? Ok, obrigado. Temos aqui mais uma participação do Isaac Samuel, de Casa Branca. Eu fui adotado de uma forma informal, com o passar do tempo, 7 anos, tudo foi legalizado. Aos 30 anos de idade, conheci a família biológica. Gostaria de saber se isso é comum nas famílias mais pobres. Me dou muito bem com as duas famílias. Doutor Orestes, por favor. Veja bem, dependendo de como o processo de adoção é feito, é impossível conhecer a família de origem. Mas em muitos processos é possível e todos nós temos muita curiosidade sobre a nossa origem. E é muito frequente, mesmo em países onde existe um completo vedamento em relação a quem é o pai, ainda assim haver processos nos quais os filhos adotados buscam conhecer os seus pais biológicos. Nem sempre é uma experiência fácil ou mesmo prazerosa ou reparadora, porque muitas vezes os pais biológicos decepcionam muito em relação ao que a criança, ou o jovem, ou até o adulto espera que poderiam ser. Frequentemente, os pais biológicos não estão nem sequer preparados para o encontro. E é uma questão muito delicada e que, caso a caso, tem de ser pensado. Correto. Então, não há uma receita pronta nesse caso, Definitivamente né? Isaac, fraterno abraço, muitíssimo obrigado. O senhor quer falar? Complementar, pela lei, a pessoa que é adotada tem direito a ter acesso às informações sobre a origem biológica dela. Então, se a adoção for feita dentro da lei, fica fácil a pessoa ter acesso a isso. Correto. E para onde, doutor Celso, vão os adolescentes ou aqueles que atingem 18 anos, se ficaram ali no abrigo, para onde que eles vão depois? Esse é que é o grande problema, não é? Existe um programa que chama República, para colocar essas crianças, aliás, esses adolescentes, jovens já... Sai de um abrigo, vai para a República. E para poder se estruturar. O abrigo, né, ele deveria fazer um trabalho de organização da pessoa para ela poder ter a vida dela, não é? Mas é um problema sério mesmo da sociedade, né? Porque após 18 anos, a obrigação do programa de acolhimento é até os 18 anos. Depois não existe uma política específica para isso, não. Existe um programa, mas é muito restrito. Pois é, vocês me encantaram aqui hoje. Doutor Celso com o horizonte jurídico. Há muita coisa boa que pode ser feita. Doutor Orestes falando da adoção no sentido, eu diria, existencial, cotidiano, como estrutura da própria vida. E a Viviane com a sua experiência lá no Lar Maria de Nazaré. Então, veja bem, a estrutura da nossa vida, eu penso assim, ela é comunhão, é interdependência. Nós dependemos uns dos outros, né? E nesse sentido, Viviane, como que você vê, qual que seria a melhor idade para contar para aquela criança que ela foi adotada? Então, eu acredito... É direito dela saber, né? Com certeza. Eu acredito que quanto mais cedo, melhor, né? A família tendo consciência, preparação para colocar isso de uma maneira natural, eu acho que a criança, a partir já dos 3 anos, quando ela já se reconhece, né, enquanto um ser, e até os 7, principalmente, que ela já vai estar com uma formação maior, assim, eu acredito que já existe uma preparação, né? Postergar isso muito tempo, né, acho que é pior, porque cria fantasias. Ou seja, viver na verdade é muito melhor, né? Doutor Orestes, Viviane, doutor Celso, muitíssimo obrigado.
Antes de encerrar o programa, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte, cujo objetivo maior é a construção da Catedral Cristo Rei. Esta obra está em suas mãos, está em minhas mãos, nas nossas mãos. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Lá você fica sabendo do tema da semana com antecedência, vê fotos dos bastidores. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.